Bom dia, então. Bom dia. Vamos dar início à escola bíblica dominical. A lei do Senhor, o Pentateuco, como uma base para a sabedoria. E como é a sabedoria, não é essa sabedoria que a gente pode ter nas melhores escolas. Não é a sabedoria que a gente pode obter nas melhores faculdades. E muito menos ainda, não é a sabedoria que você pode obter nas melhores famílias. A base de sabedoria de que nós precisamos para viver neste mundo, como diz a palavra de Deus, viver de maneira sóbria, sensata, justa e piedosamente, só podemos encontrar na lei do Senhor, na palavra de Deus. Por isso, especialmente todas as famílias que têm o privilégio de poderem ter na sua casa, receber a Bíblia Sagrada na sua casa, elas têm a grande possibilidade de serem felizes. E aí eu vou abrir um parêntese dizendo que não é necessariamente porque uma família seja crente que ela vai ter uma prosperidade espiritual. Porque nada adianta ter a Bíblia dentro de casa se ela não tem proeminência naquele lugar, se ela não tem a primazia, se a ela não é dado o devido apreço e valor. Porque assim fazia o povo antigamente. Eles tinham o templo como seu grande orgulho, símbolo da presença de Deus. No entanto, o devido valor, o devido respeito, a reverência para com Deus que se manifestava naquele templo, a glória de Deus ali, ela foi esquecida, toda essa reverência, todo esse respeito. E nada pôde, aquela estrutura física pôde livrá-los no dia da angústia, no dia da perseguição. Nada adiantou, porque mais do que ter um objeto, um símbolo religioso de Deus, se você realmente não viver, se a gente não viver mesmo uma vida que reflita tudo aquilo que aquele objeto significa que ele é. No caso, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se ela é a palavra de Deus, se ela realmente é a revelação de Deus para o homem, se eu ali não lidar com ela, não me relacionar com ela como merece, a minha vida não pode experimentar a vitória, eu não posso experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira sabedoria. Então, nós precisamos realmente extrair o melhor que ela tem para nós, extrair da palavra de Deus tudo que ela tem para nos oferecer. E, como eu disse, na experiência de Jeremias, quando a palavra se apresentou a ele, quando Deus oferece a palavra de Deus para ele, ele diz: olha, achado as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram para mim gozo e alegria ao meu coração, pois pelo teu nome, Senhor, eu sou chamado. Então, é essa recepção, é essa atitude que nós devemos apresentar e ter diante
da Bíblia Sagrada, diante da palavra do Senhor, recebê-la, aceitar suas reivindicações para nós, aceitar as suas exigências para nós, aceitar o padrão de vida que ela tem para nós. Só assim podemos experimentar o melhor de Deus, quando nós temos essa atitude, quando nós temos em relação à palavra de Deus, toda essa conduta. E como vamos ver depois, sobre a lição que fala do livro de Gênesis, só assim, com esse espírito, a gente vai ter condições suficientes para acreditar que foi Deus quem criou este mundo, que foi Deus quem criou a nós, que pela palavra de Deus, enquanto a gente tiver essa atitude passiva, espiritual para com a palavra de Deus, e em alguns casos essa passividade revelará a nossa antipatia pela palavra, nunca poderemos realmente experimentar o poder dela nas nossas vidas. A essência que ela oferece. Isso, e o senhor falou realmente, eu pude entender o que o senhor quis dizer quando ia examinar essa atitude que Deus espera de nós para com a palavra, uma examinação das Escrituras, no sentido de que nós tomaremos uma atitude de grande interesse por isso, pela palavra de Deus. Consciência. Isso também. A nossa própria consciência vai ser iluminada, ser levada pela a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então ela vai ser luz para as nossas trevas de ignorância espiritual e vai nos iluminar e mostrar o caminho que devemos andar. Eu lembrei de uma palavra que Moisés fala no livro de Deuteronômio, quando ele disse o seguinte, que o povo deveria ter uma relação com a palavra de Deus de um grande interesse para com a palavra de Deus, grande respeito com a palavra de Deus, obedecendo, lendo, meditando. E se eles assim se comportassem, tomassem essa atitude para com a palavra de Deus, ela se refletiria na vida deles, ela se evidenciaria no cotidiano deles, de modo que serviria até como um instrumento de evangelização para os povos. À medida que eles buscassem, voltassem sempre para a palavra, moldar e orientar as suas vidas pela palavra de Deus, ela se refletiria. A consequência disso é que eles seriam um povo realmente muito abençoado por Deus. E isso serviria, como disse, um instrumento de evangelização para os povos. Eu gostaria que vocês lessem comigo essa passagem, porque ela, ao mesmo tempo, do ponto de vista literário, eu acho muito bonito, e por ser a palavra de Deus, ainda muito mais, por isso, proveitosa, o que ele diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 5, Deuteronômio 4, 5, que diz assim: lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra, na qual vocês estão entrando para dele tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Estamos no versículo 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje?
Bonito isso. Ele fala acerca do que serviria de instrumento, que a lei serviria de instrumento, né, para eles, à medida que eles demonstrassem obediência aos preceitos e mandamentos do Senhor. Os outros povos veriam que essa palavra realmente tem um padrão de vida elevadíssimo, maravilhoso. Os povos, as nações resumiriam dizendo: esse povo é um povo sábio e inteligente. O que poderia fazer o sábio e inteligente, o que poderia servir de base de sabedoria para esse povo, senão a lei do Senhor para ele. Sabe, hoje não é diferente. Nós poderíamos ou deveríamos evidenciar uma vida de sabedoria às outras pessoas, à medida que nós demonstrássemos realmente uma atitude de obediência aos preceitos do Senhor. O salmista diz, né, no Salmo 1, depois de dizer que o prazer daquele homem, como resultado do prazer daquele homem em se afastar do conselho ímpio e se apegar ao conselho da palavra de Deus, ele diz: tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Mas para nós viver nesse mundo, para um viver vitorioso, um viver de vida abundante, de abundância espiritual, somente mesmo essa sabedoria oferecida pela palavra de Deus. E aí ele diz: a falta de retidão moral e espiritual afronta e amedronta todos quantos desejam viver de maneira agradável a Deus. Então nós temos o quê? O cristão vive essa situação. De um lado, apresenta-se a irretitude do mundo, a vida imoral, a vida ímpia que se apresenta para o cristão, de certa forma mesmo, como uma afronta para nós. Ou até mesmo, além de afronta, servindo-nos também como querendo nos servir como opção de vida. Mas, realmente, a palavra afronta parece mais adequada à medida que você vê que a palavra te orienta de uma forma e o mundo, né, apresenta outra forma de viver. A palavra de Deus nos fala, né, seja a palavra de Deus prega e ensina a fidelidade, e o mundo apresenta outra coisa, que você precisa seguir seus próprios instintos, que adultério não existe, que isso é um valor judaico-cristão, e que a Bíblia é um livro arcaico, anacrônico, e que ela não se adequa à nossa sociedade ocidental, à nossa sociedade pós-moderna. Ela precisa sofrer e submeter-se aos valores modernos. Tudo isso aparece como afronta ao viver sábio, né, na palavra de Deus. Mas, por isso, e é necessário, como ele diz, a forte convicção. Precisamos ter a forte convicção de que a verdadeira sabedoria, e que nos faz sábio para este mundo, ela não vem de outro lugar, não vem de outra fonte, a não ser a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos aprender, a não negociar os valores da palavra de Deus. Ele é o guia. Não há outra bússola, não há outro guia, não há outro instrumento, base de vida para este mundo,
se não for o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para nós. E aí nós encerramos essa lição, esse capítulo, duas ideias muito interessantes. A primeira é que a palavra de Deus é de inestimável valor quando aplicada à vida. Por meio dela, Deus nos dá o padrão e os recursos para o devido crescimento espiritual, de modo a fazermos diante dele o que lhe é agradável. De modo que não dá para crescer, ter um crescimento na vida cristã e viver na sociedade apegando-se e orientando-se por valores contrários à palavra de Deus. Crescimento espiritual, maturidade espiritual diante de Deus vai vir e vai acontecer pela relação que eu e você mantivermos, a relação correta que mantivermos com a palavra de Deus. E por último, o que ele diz? Isso aqui encaixa, né? A relação correta. A relação correta. Porque às vezes você pode ter uma relação com ela, mas incorreta. Uma relação correta, uma relação até de aversão à palavra de Deus. Ao invés de ter ela como base para os seus princípios, né? Aí você quer estar com ela, mas aí, tipo Raimundo, né? Tipo pé no mundo. E aí fica difícil. Aí não dá. Aquilo que, né, eu cheguei Por até causa da fonte, né? Nós precisamos nos submeter a ela, aceitar o que ela nos diz, mas ela nem sempre, a recíproca não é verdadeira em relação à palavra. Ela nem sempre vai concordar conosco, né? Isso. Mas nós devemos concordar com o que ela diz, nos submeter ao que ela nos manda, nos orienta. Esses são os contrastes, né? Contraste. E por último é que, à luz do que nós estudamos sobre o grau e nível de relação que você mantém com a palavra de Deus, se é um grau, uma relação correta, qual o resultado disso? Falamos que existem bênçãos, vitórias, vida abundante em Deus, à medida que nós mantemos uma relação correta com a palavra. Mas outra verdade tem que ser dita, e que ele evidencia nesta lição, é que o servo de Jesus Cristo há de esperar perseguições. Ele há de passar por perseguições e sofrimentos em virtude exatamente de ele optar se submeter a ela. Submeter-se a essa palavra, a lei do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo diz: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, uma coisa que eu aprendi é que a característica mesmo da vida cristã, quando eu resolvo mesmo viver, decido-me realmente viver pela palavra de Deus, eu tenho que esperar isso também. Eu não posso esperar apenas alegrias, sorrisos, congratulações, aplausos. Há de se esperar, ou devo esperar também o contrário, justamente por escolher e viver a minha vida sendo guiada pela palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é um modelo, é um antagonismo para o modelo mundano. E por isso você sofre perseguição. Vai sofrer perseguição pelo fato de você escolher viver guiado por essa palavra do Senhor. Porque outros não querem, né, suas orientações. Porque outros grupos, a maioria, desprezam os seus preceitos, não querem suas orientações para a sua vida. Como diz, né, e repito, a experiência de Jeremias também foi muito isso. Jeremias, por ter
Jeremias, por ter escolhido viver sendo orientado pela palavra de Deus, assim como ele disse: quando encontrei a tua palavra, eu logo a retive para mim, e para mim ela foi gozo e alegria ao meu coração. Ao mesmo tempo que viver para a palavra e pela palavra foi alegria e gozo ao coração de Jeremias, também foi viver agruras, perseguições, sofrimentos, por viver de modo digno do Evangelho, por viver uma vida em que ele resolveu optar por ser orientado pela palavra. E todos nós conhecemos, né, a história de Jeremias, quanto ele foi perseguido, lançado no poço, um poço seco, atolado na lama, e ficou preso, sofreu o escárnio, a zombaria. As pessoas diziam: não preguem para nós essa palavra, nós não queremos essa palavra, Jeremias. E aí Jeremias até chegou a lamentar: Senhor, eles não gostam da tua palavra, eles não querem a tua palavra, eles têm desprezo, aversão à tua palavra. Então, nós estamos suscetíveis a isso. O cristão que opta por viver a sua vida com base na palavra de Deus, ele pode e deve esperar as contrariedades do mundo, as oposições do mundo. Aí você está lá no meio daqueles que tudo parece ser lícito e você diz não, e você recusa, e de um modo ou de outro você vai sofrer perseguições. E eu vou exemplificar um outro caso aqui também, que você pode, quando você realmente, quer viver obedecendo mesmo a palavra. Até mesmo entre os próprios cristãos você pode não ser muito entendido. Viver a vida em Cristo Jesus de forma plena é ter a consciência de que é viver o risco do perigo em todos os sentidos. Lembro de um irmão que ele estava me dizendo o seguinte, que ele gosta muito de evangelizar, ele evangeliza muito, prega a palavra, e para ele, quando ele está nesses momentos de zelo, de fervor para pregar o evangelho, ele diz que não vê cara nem coração, não vê lugar. E ele vai lá pregar. Ele prega para mendigo, para morador de rua, esses tais que a gente às vezes esconde a cara e muda de caminho. E ele diz que o faz com muito zelo e coragem. E aí ele me conta que ele é muito orientado por outros irmãos a ter cuidado nisso. Cuidado, irmão. Cuidado isso. Esse pessoal é assim. E eu, ouvindo a história dele, não disse nada para ele, mas voltei para casa naquele dia tão pensativo, com a seguinte conclusão. Essa que nós agora estamos comentando aqui. Quando eu quero mesmo viver, tento e desejo viver a vida cristã na sua plenitude, eu vou viver o risco, o perigo. Eu vou viver o risco e o perigo. Porque se eu começar a pregar o evangelho só para os meus pares, só para aqueles que batem no meu ombro, não tapinha no ombro. É aquilo que Jesus diz. Vocês ainda não estão conseguindo. Jesus me diz: isso não é o evangelho que eu quero que vocês vivam. Porque ele mesmo disse: assim também são os publicanos e pecadores. Eles se congratulam com seus pares. E viver a vida cristã é viver esse risco, é ter essa possibilidade do risco, do perigo, das perseguições. Está na característica da natureza da vida cristã o risco. Então você vai correr o risco mesmo. Se você for pregar o evangelho para esses grupos,
O risco está lá, porque faz parte da vida cristã. E quantos não deram suas vidas ao longo da história? Porque foram pregar o Evangelho, né, aproximar-se de grupos que realmente, né, são, por nós, né, a maioria de nós, nós evitamos contato. Mas, queridos, isso é o resumo, é a conclusão que nós fazemos dessa lição acerca do guia para os verdadeiros adoradores. É a base para o crescimento espiritual, é a base para a vitória nas crises, é a base para viver uma vida de sabedoria. E por viver, colocar toda a sua vida nessa base, nesse alicerce, você pode sofrer tudo isso, pois o salmista, né, ele sofria isso. O texto bíblico básico da lição foi o salmista, que vivendo a sua vida pela palavra e para a palavra, ele, por muitos de seus contemporâneos, não era entendido, não era compreendido, era desprezado, era perseguido, mas ele declarava: eu não esqueço da tua lei, eu não me aparto da tua palavra, eu não me desviarei dos teus preceitos. Essa é a convicção. Esperemos firmemente na misericórdia do Senhor, se tempos difíceis nos vêm em função da nossa fé. É isso que custa a fé. Então, irmãos, a gente observa, nós estamos estudando o Antigo Testamento. E baseado nessa decisão, nessa atitude de Israel, a gente vê Jesus falando hoje, né, no tempo da graça, né? No mundo tereis aflições. Quer dizer, ele não disse para o mundo, para as pessoas que não tinham intimidade com ele. Ele falou para os discípulos, aqueles que tinham feito a escolha de se direcionar pela palavra. Então ele disse: no mundo tereis aflições. Abraçou mesmo a vida de Cristo. E abraçar a vida de Cristo é isso. É esperar. Não sei se fez parte, né? Não fez parte, sim, porque nós estamos vivendo a nova aliança, o Novo Testamento, e viver a vida em Cristo é isso. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, todos que abraçam o Evangelho, a Cristo, como o Senhor conta a história de Paulo, abraçou, né? Há de esperar essas perseguições. Né? A grande maravilha do Evangelho é que você pode experimentar a alegria em meio às perseguições. Pronto. Passamos a viver com essa perspectiva. Claro, com essa convicção. À medida que a gente se coloca a nossa vida, baseia-se a nossa vida na palavra. Passemos então avançando para a lição 3, que tem como título: Deus escolhe um povo para a adoração. É a nossa terceira lição, terceiro tema, assunto sobre que esse trimestre está tratando acerca do Pentateuco, sobre a perspectiva da adoração. E hoje vamos ver a lição 3 vai falar sobre este assunto. A temática é: Deus escolhe um povo para a adoração. Traçamos 3 objetivos para essa lição de hoje. A primeira é que nessa lição nós possamos identificar nas narrativas do livro de Gênesis o plano de Deus para a escolha de seus adoradores. Então tem o livro de Gênesis que vamos abordar, ainda que sob uma outra perspectiva, o livro de Gênesis, mas que vamos abordar nessa lição. E o objetivo primeiro, geral, é esse: é que nas narrativas deste livro identifiquemos o plano de Deus para a escolha de seus adoradores. Segundo, que conheçamos o conteúdo e a divisão interna do livro de Gênesis. E por último, que estabeleçamos relações do texto
de Gênesis e os episódios com as realidades e experiências atuais. Então vamos, à medida que estivermos lendo, meditando hoje nessa lição o livro de Gênesis, nós possamos perceber que ensinamentos práticos podemos tirar do livro, dos episódios narrados no livro de Gênesis. Então eu convido um de vocês a abrir a Bíblia em Gênesis 12:1. Vou ler novamente o texto, em outra versão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Livro de Gênesis, capítulo 12, 1. Então, é esse o nosso tema de hoje. A escolha de um povo para a adoração vai começar aqui, nesse primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E vocês sabem qual é o significado do nome Gênesis? Devem saber o que significa esse nome Gênesis. O início, o princípio, o começo da criação. Isso. Gênesis vai fazer esse trabalho. Uma pessoa aqui foi. Ele vai contar Estava vendo a versão. todo o começo da história do mundo, de todas as pessoas, a história do povo de Deus. E aí, esse é o nome dele no hebraico, que é traduzido no princípio, e ele se coaduna perfeitamente com o conteúdo do seu livro. No princípio, ele vai então, dizem que até mesmo essa palavra que aparece aqui nas nossas Bíblias em português, no princípio criou Deus, é essa palavra mesmo que aparece lá no hebraico, segundo Bereshit, que está na nossa Bíblia, no princípio, no hebraico. Eu lembrei agora de um texto bíblico que Cristo falou, e a gente acaba voltando um pouco, sei que já encerramos o assunto da lição passada, mas lembrei o que Jesus disse, olha, aquela parábola do semeador, que uma das sementes cai no meio dos espinhos e das pedras, e que ele dá a explicação dessa semente que cai entre os espinhos e as pedras. Ele diz que aquele que no momento ouve a palavra, recebe com alegria, mas em determinado momento ele não persevera na palavra por causa das provações e das perseguições, acabam sufocando, permitindo, né, que ele se deixe permitir que ele sufoque, né, o abafe, e por isso ele não pode perseverar. Mas o que eu estou querendo evidenciar é o seguinte, é o que Jesus disse: quando vem as perseguições e as oposições por causa da palavra, é aquilo que falamos, né? A palavra de Deus, ela provoca essas perseguições. Pois bem, então Gênesis nos mostrará como Deus formou o homem, como ele elegeu particularmente uma nação para dela edificar uma nação de adoradores. Então vamos poder perceber no relato, na descrição de Gênesis, que o seu autor terá o cuidado de nos mostrar como foi todo esse plano divino, de contar o começo de tudo, de contar o começo, o início do mundo, da criação do mundo, da formação dos homens, dos animais, o primeiro homicídio. O livro de Gênesis vai contar mais e falar vai ser extremamente enriquecedor quando ele vai descrever quem foram os primeiros criadores de gado, quem foi o primeiro tocador, e assim sucessivamente. Em toda essa trajetória,
na verdade, está por trás a intenção do autor de nos mostrar como se deu, se daria ou se dará a formação do povo de Deus, para esse povo formar essa nação de adoradores. Gênesis, queria agora que nós lêssemos, como é sugerido aqui, Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos Do início. desses capítulos. Do início, né? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mas apenas os primeiros 2 versículos de cada capítulo. Então, versículo 1 e 2 no capítulo 1 e versículo 1 e 2 no capítulo 2. Vemos, né, um aspecto muito interessante do livro de Gênesis, o propósito que ele tem, esse livro de Gênesis, no qual a sua proposta para com os seus leitores, como bem ressaltam nesta lição, que o livro de Gênesis não é um livro que vai chamar, tem o seu propósito único ou inicial em chamar os homens, os leitores, a fazerem comprovar a veracidade das suas palavras. É um livro que inicia e começa fazendo apresentações, declarações e revelações. E ele não tem o mínimo interesse, propósito, que você, com isso, venha acreditar ou não. Seu propósito é revelar, declarar o que Deus fez. O livro de Gênesis, e de um modo toda a palavra de Deus, acredito nesse raciocínio. Por isso, muitas vezes os homens põem dúvidas exacerbadas diante das declarações da Bíblia. Que a Bíblia nunca foi, os seus escritores, humanamente falando, nunca tiveram a intenção de ser um livro de declarações, de escritos científicos. O livro, a Bíblia Sagrada, nunca foi um livro que teve esse propósito de apresentar fórmulas científicas. E assim, coisas mais na Bíblia em que os homens vão tirar daí seus argumentos de que ela não merecem, de nossa parte, dos homens, nenhuma credibilidade. Mas, diferentemente disso, a palavra de Deus está aqui para isso. Ela quer revelar, declarar o que Deus fez, o que Deus criou. Agora, como vai ser a sua aceitação, isso é totalmente responsabilidade nossa. Individual. Uma responsabilidade individual. Como ele diz, ela não vai sugerir, será que Deus criou? Então ele não é um livro, um livro acadêmico, científico, um livro em que traz mesmo, não é um tratado sobre a criação do mundo, dos homens, no qual vai ficar especulando, sugerindo hipóteses, explicações, causas diversas para o surgimento do mundo e do homem. São declarações diretas. Direta. Deus fez, Deus criou. Ponto. Zé Felipe. Ponto final. Ponto. Esse raciocínio é interessante porque a gente não precisa mesmo tentar entrar em discussões intermináveis, Ou ficar né? martelando. Porque realmente a Bíblia não vê, a sua própria forma de escritura, ela não está mesmo como um tratado científico que vai ficar sugerindo fórmulas, apresentando fórmulas, hipóteses para a criação da vida, do mundo, das coisas. Não tem mesmo. Do ponto de vista literal, humano, não tem. Ela chega e fala.
Ou você crê ou você fica eternamente confuso. Exatamente, eu vou ficar confuso resistindo às suas declarações. O livro de Gênesis veio para isso. É como um outro aspecto que ele chama a atenção é de que isso mostra, da parte do escritor, a firme convicção que ele tinha de como o universo veio a existir. Então, quando ele passa a escrever, quando você vai ler o livro de Gênesis, aí a partir do capítulo 1 e os versículos seguintes, você vendo Deus fez, Deus criou e formou, você vai percebendo isso, que o escritor, ele está imbuído de uma forte convicção. Não há nele dúvida alguma, não há nele nenhuma incredulidade, ele não está em nenhum momento com o pé atrás. Será que foi Deus mesmo que fez tudo isso? Mas será mesmo que essas coisas nasceram da palavra, da boca de Deus? Será que foi mesmo? Eu não sei não, eu estou muito convicto a esse respeito não. Eu vou escrever aqui, eu tenho a impressão que foi Deus que disse, haja luz. Não é assim. Ele chega e diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Encantado com a veracidade da palavra de Deus, ele não tem dúvidas de que é Deus, o Criador de todas as coisas. E aqui nessa parte, por último, podemos destacar aquilo que ele comenta também, que é sobre essa expressão repetidamente no texto, né, do Gênesis, que é o e disse Deus. E aparece diversas vezes aqui nesse texto. Até mesmo em outros livros, né? Onde está evidente mais ainda o poder da palavra de Deus. As coisas do nada estão surgindo, né, pela palavra de Deus. Ele está falando e as coisas estão aparecendo. E é que nós podemos fazer uma contextualização, lembrarmos do que está escrito lá em Hebreus, em que ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Parece que esse aí vem lá do Antigo Testamento, né? Esse escritor aí, ele bebeu muito lá no Antigo. Ele estava tão convicto, né, que ele fala de uma forma que não tem sombra de dúvida. Verdade. Não tem sombra de dúvida. Ele bebeu muito ali no Antigo, até parece que foi o escritor lá de Gênesis. e isso aqui é o que ele disse aqui nesse versículo 3 do escritor. É o espírito e a atitude que devemos ter para com o livro de Gênesis, no que diz respeito à criação do mundo. É essa mentalidade, esse espírito que se espera, como foi dito no começo, que é um livro que está fazendo declarações e revelações, e que suas declarações, suas revelações só ganharão sentido por meio da fé, por meio dessa crença indubitável na palavra de Deus, em Deus como a causa, né, de tudo que existe. Ele diz aqui que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí nós fazemos uma relação com esse texto de Gênesis, quando Deus está criando tudo. E disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja firmamento. Então tudo isso que nós estamos vendo, ele veio do que não existia, que não é visível. Mas o comentarista, né, ainda assim, ele é até simpático com os argumentos científicos em dizer que nessa declaração do escritor,
de Gênesis, a respeito da criação, há aí uma aproximação com o relato científico, em dizer que em todas essas etapas da criação deve ter havido aquilo que ele diz aqui, que a ciência fala, que houve um processo científico, o natural, no modo de Deus criar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: quando nós estamos lendo o livro de Gênesis, este capítulo 1, disse Deus: haja luz, houve luz. E aí os outros versículos, haja firmamento. Nós não sabemos, não fica, como dissemos, porque não foi esse o propósito do livro de Gênesis. Não há aí no texto bíblico, nada que sugira uma coisa ou outra, se houve um espaço de tempo muito grande ou não, entre criar o firmamento, entre criar os céus e a terra, entre criar os animais. O autor, o escritor, vamos falar assim grosso, não quis saber disso. Foi escrevendo apenas que as coisas foram sendo criadas e que foram sendo criadas e formadas pela palavra de Deus. Agora, é um argumento científico que nós podemos até abraçar. Pode ter havido mesmo, entre criar os céus e a terra e as outras coisas, um espaço de tempo muito grande. Nunca vamos saber, mas não podemos afirmar uma coisa ou outra, mas há uma possibilidade. Agora, do ponto de vista literário, é que me parece ser plausível a ideia, porque, pelo próprio argumento, né, de que a Bíblia ela não é um livro que vai trazer hipóteses, sugestões científicas. Ela só quer declarar, revelar e dizer: Deus fez todas essas coisas. Eu diria que isso eu quis dizer, e não vou dizer até que realmente o que o senhor está falando realmente é de se considerar, até mesmo porque por Deus ser poderoso, Ele é poderoso. É esse ponto de vista que eu quero chegar. Deus é poderoso, a coisa pode ter acontecido em espaços de segundos. Pronto. Primeiro, agora, por quê? Surgiu por quê? Pelo poder da sua palavra. Acabou-se. Podia ser em 7 dias. Ou podia ser em 7 anos, ou 7 minutos, ou 7 segundos, sei lá. É no piscar de olhos a salvação. Porque... Agora, quer dizer, só aquele que falou, não vamos discutir essas coisas, é só um lembrete. Não, o que você está falando, o que eu estou dizendo, não é uma coisa de se descartar. Agora, como nos falta, pelo menos a mim me falta elementos materiais, estudo para realmente ficar argumentando isso aqui com muita propriedade, não vou entrar, é um terreno que para mim é um terreno muito escorregadio pelo fato de não ter um conhecimento suficiente, profundo sobre essa questão. Agora, podemos levar a pensar outras coisas, né? Essa questão, primeiro, segundo dia feito isso, pode ser, eu vou só especular, pode ser que também não seja literal isso, porque a Bíblia foi um comparativo. É quando fala de semanas, né, contando aquelas profecias de Daniel e coisas parecidas, fala de semana, depois os estudos mostram que não é semanas, são anos. Não sei. E faz nos lembrar também, mas não a própria Bíblia declara uma coisa, que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia como um ano. Para ele não faz diferença. Quer dizer, para ele a diferença é para nós, mas para ele não importa. Exato. Avançando. Isso. A expressão disse Deus. E aí o ensinamento prático que tiramos é que na palavra de Deus há poder. Isso. Com isso aprendemos que quando Deus está dizendo e disse, ouve, é que a palavra de Deus tem poder para revelar, para dar vida, para sustentar todas as coisas, para santificar todas as coisas, para guardar. Basta que ele abra a sua boca, como disse o profeta Isaías. A minha palavra não voltará vazia, mas ela vai trabalhar para aquilo
que ela foi enviada. Então, Deus não abre a sua boca a erros, né? Deus abre a sua boca e quando fala, Ele fala para um propósito. E a sua fala, a sua palavra, ela é eficaz. Ela vai causar uma transformação. Ela vai causar uma mudança, uma modificação nas coisas. E foi isso que estava acontecendo lá no princípio. Quando Ele estava criando, o mundo no caos estava sendo transformado, né? O mundo do caos estava sendo, né, modificado e transportado para uma paz, uma tranquilidade. Na próxima semana, a gente conclui de vez esse assunto.